A gente que convida ela agora, é? Fabinho, o que quero, a blogueira do povo encarnado. E aí, meu povo, estamos aqui em mais um Serrar com a Cunhã. Chegou essa maravilhosa Wanda! Que linda! Que maravilhosa, que mulher belíssima! Que linda! Wanda, com licença, rapidinho, só dar uma boa noite para o nosso povo encarnado. Boa noite, meu povo encarnado, apaixonado. A gente está aqui em mais um Serrar com a Cunhã. Né? A gente tem esse projeto com o nosso Boi Garantido, que a gente aproveita essa oportunidade dessa época de Festival de Parintins, em que as redes sociais do nosso Boi Garantido, na verdade, todo mundo que participa de Parintins, estão bem mais engajadas, claro, né, por conta do festival. E a gente tem esse momento, né, descontraído, de debate, de bate-papo com algumas personalidades indígenas. A gente já conversou com várias pessoas, né? A gente já conversou, inclusive, com a Sônia Guajajara, que a gente gosta muito, né? Nossa ministra maravilhosa, entre outras personalidades aqui, desde o ano passado. E hoje a gente está recebendo a Wanda, maravilhosa, o Itoto, perfeita, tem uma história de vida incrível para compartilhar com a gente. Vai ser uma noite muito edificante e ela vai já compartilhar tudinho com a gente vai conversar com ela. Lembrando que no final da live, como todas as lives, a gente vai ter um sorteio, diga-se assim, né? Que é uma pergunta. Quem responder a pergunta correta, né? A gente vai confirmar com a Wanda. Vai ganhar, ó, camisa oficial do nosso Boi Garantido 2023, garantido por toda a vida. Olha que camisa linda! Eu já tenho a minha. Semana passada nós, inclusive, sorteamos 3 brindes e hoje a gente vai sortear aqui essa camisa. No final da nossa live, vamos ver quem vai ganhar. Mas a gente já está aqui com ela, maravilhosa. Boa noite, Wanda. Seja extremamente bem-vinda. Que mulher maravilhosa, que energia incrível. Foi super solícita e gentil com a gente de aceitar o nosso convite. Boa noite, Wanda. Seja bem-vinda, meu amor. Querida, muito obrigada, 40 e a todos que acompanham a gente por aqui. É uma alegria estar aqui com você pela primeira vez. Já acompanhei outras entrevistas que você fez com nossas parentas e a gente espera fazer uma troca linda aqui também hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você foi muito gentil com a gente. É sempre muito gratificante conhecer um pouco mais, inclusive de você, que é uma personalidade muito importante para a história do nosso povo amazônico. Já falando aí de presença marcante, do que você realmente é para a gente referência, vamos falar da primeira mulher amazonense que foi vacinada contra a Covid-19. Conta pra gente um pouco aí dessa experiência, né? Você que literalmente deu a cara a tapa pro mundo, né? Você foi conhecida no mundo todo por isso, né? Conta pra mim um pouquinho disso pra gente aqui um pouquinho. Tá aqui pra mim, né? Esse trabalho importante que a gente desenvolveu nesse período da pandemia, né? Eu sou uma profissional de saúde, tenho a formação de técnica de enfermagem. Sim. E nesse período a gente, diante de todo o enfrentamento dessa doença que impactou extremamente as populações indígenas, né? A gente fez um trabalho aqui em Manaus, junto à nossa comunidade, que é o Parque das Tribos, que é o primeiro bairro indígena aqui em Manaus reconhecido. E diante da ausência do poder público, né, em direcionar políticas públicas para as populações indígenas em contexto de cidade, a gente fez um trabalho importante aqui na capital que reverberou para o mundo, né, diante desse e por conta disso, de toda essa atuação, a gente foi convidado pelo governo do estado do Amazonas a ser a profissional a receber a vacina, que foi um momento muito importante, tendo em vista também que as populações indígenas, naquele momento, em contexto de cidade, não eram idade para vacina. Então, diante de toda essa luta, a gente foi convidada a ser a profissional a receber a primeira vacina no estado, que foi um momento de muita esperança para a gente, né? E para muitas pessoas, com certeza. Você marcando aí a história de todo o povo amazônico, na verdade, todo o povo brasileiro, né? Com esse passo, esse percurso aí, de mais uma vez um passo de luta, né? Com certeza pode-se dizer assim.
E a gente também quer falar um pouco aqui da Wanda, mas ela no completo, a gente conhece, você ficou muito conhecida nacionalmente, pode dizer internacionalmente por este ato, né? Eu acredito que isso foi falado no mundo todo. E que honra, né, a gente ter você aqui e com certeza conversando sobre isso, sempre falando sobre isso, se posicionando sobre isso. Mas eu quero conhecer também um pouquinho mais do seu povo. Conta pra mim um pouquinho do povo Itoto, por favor, porque eu tenho interesse pessoal em conhecer um pouco mais do seu povo. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui na live também quer. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais do seu povo pra gente. Então, o meu povo, ele é originalmente da Colômbia e nós estamos no Brasil há 123 anos, dentro de um processo de migração no período áureo da borracha, né? O meu povo foi extremamente impactado no Rio Putumayo, que é o rio de origem do meu povo, na Colômbia, no território de Chorrera. Então, o meu povo nessa região foi extremamente massacrado, assim como outros povos, como os Puna, os Bora, os Muinami, que são povos parentes dos Uitotos, né, nessa região, que precisaram fugir dessa escravidão da borracha no período de 1900, onde trouxe o meu povo, né, desceu o rio Amazonas. E nós aqui no Brasil estamos situados no município de Amaturá, ali entre Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença. O povo é um dos menores povos dessa região da Amazônia, né? Nós somos hoje 278 famílias, estamos numa faixa de quase 700 pessoas, o Itoto vivendo no Brasil. Na Colômbia e no Peru, somando tudo, somos 20 mil Uitotos nessa região da Tríplice Fronteira, né? O meu povo vivenciou um período de apagamento cultural dentro desse processo de imigração muito grande, né? O meu povo sofreu uma das piores violências e por conta disso um apagamento da sua própria história no Brasil, da sua cultura e da marginalidade da sua língua, né? Hoje, no nosso território, nós temos somente 3 falantes da língua Uitoto, então estamos numa busca muito grande de fortalecimento dessa cultura e, sobretudo, língua, né? No Brasil, assim, as pessoas acham que não se fala mais as línguas indígenas, né? Nós somos 305 povos no Brasil, falantes de 574 línguas, e fora essas que estão em processos de fortalecimento, né? Tendo em vista que muitas línguas foram adormecidas por esse processo mesmo de preconceito e violência cultural sendo imposta a outras línguas sobre nossos povos. Então, hoje nós estamos num processo muito importante enquanto povos Uitoto, de organização, de fortalecimento da nossa cultura, da nossa identidade, sobretudo dessa história, né, que não é registrada no Brasil. E hoje, por exemplo, a gente faz parte do mapa do Brasil. Então, o povo Uitoto recentemente entra para o livro dos povos indígenas do Brasil, que é um livro produzido há 40 anos pelo ISA, né, o Instituto Socioambiental. Eu participei recentemente de um documentário desse livro, né, Povos Originários do Brasil, onde eu faço a narração do documentário e o meu povo, a partir disso, entra nesse mapa do Brasil. Então, é um momento muito importante vivenciar. Você também, né? Sim, vivenciar aqui no Brasil. Que lindo! Que legal, que bacana. Mais uma vez você protagonizando uma história, um marco. Que lindo! Você tem noção disso? Você consegue ter essa percepção? Mais uma vez você, de fato, liderando tanto no ato espiritual, né? Espiritualizado ali, tanto no ato físico. Isso é muito bonito. Parabéns, você de fato é uma líder, é uma liderança. Agora, eu queria te perguntar, o seu povo, conta pra gente aqui, tendo em vista o cenário que a gente vive ali dentro da Arena do Bumbódromo, de Festival Popular de Parintins, a gente fala um pouco de alguns ritos, de alguns povos. Tem algum rito, alguma tradição que você poderia compartilhar com a gente, para a gente, inclusive, ser mais recheado ainda de informações do seu povo? Tem algum rito que você poderia compartilhar, que acontece, como, por exemplo, o povo de Cuna, né, com a Moça Nova, com o povo Sateré-Maué. Então, tem algum rito que você poderia compartilhar com a gente? Olha, o meu povo tem alguns rituais importantes que são celebrados. Mas os povos Uitoto no Amazonas, né,
eles têm algumas privações dos seus rituais, porque no Brasil é proibido o plantio de coca. E o meu povo é o povo considerado o povo da coca, do tabaco e da macaxeira doce. Esses elementos, para os rituais acontecerem, precisa desse elemento sagrado para o meu povo. E por conta disso, os rituais do meu povo, por conta dessa proibição no Brasil, a gente não consegue consumir a coca no Brasil. Então, ela é proibida. Inclusive, o meu povo, no período que o meu avô tentava manter essa cultura da coca, o meu avô foi denunciado no Brasil pelo plantio e é considerado crime, né? Então, meu avô, por exemplo, ficou mais de um mês dentro da floresta para que a Polícia Federal não prendesse. Então, a Polícia Federal, os piores crimes do meu povo, que foi atear fogo na roça da coca do meu povo, né? No Alto Rio Solimões. E por conta disso, os rituais do meu povo, eles foram extremamente impactados. E há uma posição religiosa sobre muitas culturas dos nossos povos no Amazonas, que é a questão das religiões, né? Das festas religiosas nos territórios indígenas. Então, a gente aqui quase não celebra as festas tradicionais do meu povo, né? Mas o meu povo tem um dos principais bailes ritualísticos, que é a celebração da terra, que é a... Então, o meu povo tem o principal baile, que é o baile das frutas, que é uma referência à terra, por tudo que essa terra dá, por tudo que a roça dá. Então, o principal baile do meu povo é o baile das frutas, né, que é realizado na Colômbia, mas no Brasil a gente só conseguia fazer nas festas de santos, por exemplo. Porque o nosso povo foi proibido de praticar os seus rituais e falar a sua língua no Brasil. Então, a minha avó, por exemplo, celebrava as festas dos santos e nessas festas cristãs é que a avó preparava os alimentos, as bebidas tradicionais do nosso povo, mas de uma outra ritualística que não era as tradicionais do meu povo. Então, hoje, por exemplo, nossos mais velhos, e com contato com os nossos povos originários da Colômbia, hoje a gente está fazendo esse intercâmbio novamente da nossa cultura, dessa espiritualidade, o itoto, a partir da coca, do tabaco, para que a gente fortaleça esses rituais sagrados que por muito tempo foi privado do meu povo. Então, a gente vivencia um momento de retomada dessa espiritualidade, dos rituais do nosso povo, e a gente faz um mergulho, né, em toda essa história que foi privada para a minha geração, para a geração do meu pai, e a gente hoje tem uma construção e consolidação dessas culturas impactadas pela essa colonização que ainda acontece nessa região da Amazônia e nossos povos de forma geral. Que linda, que forte, olha, é um posicionamento assim, realmente, de fato, a gente enxerga, né, a luta no seu sangue por conta desses ancestrais tão recentes, né, com tudo isso, que acontece essa proibição, isso é um absurdo, mas eu fico muito feliz e grata em ouvir que vem tomando força, principalmente através do seu posicionamento. Inclusive, como você se sente assim, Wanda, eu queria que você se enxergasse de uma forma muito de cima, assim, muito real, como se você saísse de você e se enxergasse assim, a mulher líder que você buscando resgatar a história do teu povo, né? Levando o teu povo para o mundo, através de tudo que aconteceu também na pandemia, mas também através do seu posicionamento como mulher, como liderança, em todos os eventos, em todas as posições que você tem a oportunidade. Como que você sente? Porque você, a gente está falando aí de um povo que foi privado de fato, e a gente também está falando de uma mulher, né? Que a gente bem sabe que a nossa voz, muitas das vezes, né, tentam silenciar a nossa voz. Então, se sente e como que você vê essa sua luta, lutando a favor disso, liderando sempre para não desistir, para tentar se consolidar, tanto como mulher indígena, liderança indígena, né, porque a gente está muito acostumado ao masculino sempre tomar a frente, tá? Como você se enxerga, você se sente resistindo pelo seu povo, o Itoto, e também como mulher nessa sociedade toda, porque são lutas assim inseridas. Como você se vê nisso, nesse processo todo? A minha geração, ela só consegue estar viva hoje por conta de lutas
luta de mulheres como nossas bisavós, como nossas avós, nossas mães, que resistiram a toda essa violência, sabe? Todo esse silenciamento. Minha avó morreu aos 87 anos, em silêncio, sem poder, porque eles foram proibidos de falar em suas línguas, de vivenciar suas culturas, de dizerem quem elas eram, né? E esse silenciamento, ele foi importante, ao mesmo tempo tão violento, mas importante para que essa geração pudesse falar hoje, né? Então, se hoje o caminho que a gente tem trilhado, que a geração, não só a minha geração, porque é uma geração de jovens que tem se conectado e se fortalecido a partir dessas memórias, né? A gente hoje mantém viva a memória das nossas avós a partir da nossa existência. Isso, para mim, tem sido a principal o caminho trilhado por nós, porque se a gente não reconhece a luta e resistência dessas mulheres que nos anteceram, essa nossa caminhada ela não tem nenhum sentido. E quando eu olho esse caminho para trás das nossas avós, tentando entender toda essa violência e buscando respirar o espaço hoje que nós estamos construindo, para mim é extremamente uma responsabilidade muito grande, porque é a partir dessas vozes hoje, desse corpo político que nós somos, né, de nos compreender nesse lugar e, sobretudo, dar um retorno para nosso povo, né? Então, a gente faz um movimento de ocupar esses espaços e fortalecer os nossos que estão no território, essa consciência política do nosso lugar e reivindicar essas vozes, né? Porque o silêncio a gente precisa superar hoje. Então, essas oportunidades que nós, mulheres, hoje, sobretudo, né, que é um desafio muito grande, essa ruptura para que nossas vozes sejam escutadas. Somos questionadas hoje por muitas pessoas, por muita gente, por homens, né, que nos questionam nesse lugar. Então, é uma construção coletiva, sobretudo de vozes de mulheres, né? Então, é uma força da terra, é uma força da natureza que é feminina, que tem nos conduzido a esse lugar tão importante para reivindicar não mais o silêncio, né, mas a potencialidade dessas vozes que precisam ecoar para além da floresta, né? Então, nós estamos conduzindo e trilhando esses caminhos tão necessários hoje. Que lindo, muito bacana. Eu vejo assim muita resistência, de fato, né? E a gente, quando a gente fala de resistência, assim, sobre o posicionamento, porque a gente sempre vê muitos parentes da mesma etnia, povos muito juntos, né? A gente vê sempre povos juntos, e você, veja que você está de fato lutando aí para o teu povo resistir de forma espiritual e você na forma física, né? Por conta de tudo que aconteceu e por tudo que você está falando aí, para essa situação toda do povo e todo. E resistência para a gente também, quando a gente fala de resistência, a gente também fala de vestimentas, de tradição, de ritos, e a gente também fala de grafismo, de pintura indígena. E eu queria também te perguntar, o povo Itoto, ele tem um grafismo atípico, que é um grafismo diferente dos outros povos, né? Que é um grafismo bem singular, muito bonito, inclusive, que inclusive a gente usou na arte, né? Uma foto sobre você com o seu grafismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, até um pouco educacional, está aqui nessa live, sempre aprende muito aqui quando a gente convida algum parente, compartilha, aprende muito com todo mundo que vem aqui conversar com a gente. Então, assim, é uma forma educacional que a gente está tendo com você. Mais uma vez, obrigada, gratidão pela oportunidade da gente estar tendo de conhecer o seu povo, muito obrigada mesmo. Então, explica pra gente um pouquinho o significado do grafismo do seu povo, que é um grafismo muito bonito, que vem daqui da boca para bochecha. Explica pra mim um pouquinho aí desse grafismo. Então, nós, recentemente, na verdade, quando eu fui vacinada, até aquele momento, os Witotos do Brasil não tinham contato mais com os Witotos da Colômbia, do território original do nosso povo. A migração nos separou literalmente dos nossos povos de lá. E na pandemia, quando eu fui vacinada, essa notícia que circulou no mundo inteiro, né? Essa mulher indígena, o povo Witoto, nos reaproximou do nosso território ancestral na Colômbia.
E assim que amenizou a pandemia, nós fomos ter um encontro com as lideranças daqui, com as lideranças da Colômbia e do Peru, em Letícia, né? Que é onde tem o resguardo Witoto. E nesse encontro, nós não tínhamos a nossa pintura tradicional aqui no Brasil, né? A gente não tinha essa pintura com toda essa compreensão de pertencimento dos clãs. Sim. O meu clã é do clã de Saúva, né? Descendemos dos animais do centro da terra. O meu povo é considerado o centro da terra. E lá, no encontro com as mulheres, elas me deram essa pintura. Fizemos, eu ainda vou postar, porque eu nem consegui postar minhas danças na Colômbia, assim. Nós temos imagens incríveis desse batismo da pintura. E essa pintura, ela representa a força, né? As mulheres, quando se conectaram comigo, elas falaram dessa força, dessa espiritualidade. Então, elas pintaram o rabo do escorpião no meu rosto. Ai, que lindo! Aquele desenho, o rabo do escorpião? Isso. Vem daqui. Nossa, sim. É o formato do rabo de escorpião. Nossa, que representa forte, é muito bonito. Surreal, você falando agora, faz todo sentido. Representa realmente muita força, defesa. Que lindo! proteção, né? Proteção, isso. E é pintado. Acho que a internet está mudando. Deu uma parada aqui. E tem um triângulo aqui na frente. Sim. As pinturas tradicionais de Witoto, ela tem a base desse triângulo. Então, é feito um triângulo aqui embaixo e um triângulo aqui em cima, que é pintado na mulher, que representa a vagina, né? Que representa a abertura. Porque o corpo da mulher, ela é uma abertura do mundo, que gera vida. Então, essa pintura, ela traz essa representação desse triângulo aqui em cima, que representa esse corpo feminino, né? A vagina do universo que gera vida. Então, isso é um pouco do significado da minha pintura, que eu uso. Vai fazer 2 anos que eu fui batizada com essa pintura, que é sagrada para o nosso povo, que é feito com ginipapo também, sim, que se chama Hitó. Hitó é ginipapo na nossa língua, e é pintado, né, nas festas, nos bailes, nas apresentações do meu povo. Muito bonito, inclusive muito forte você falando agora. Você está falando aí, eu estou lembrando aqui do grafismo na minha memória, e faz completo sentido realmente. E tem muita resistência, inclusive, né? Sim. Quem batizou você, eu acho que tinha essa percepção, você de resistente, você realmente de vida, né? Por isso que tem tudo a ver com isso, você de luta, você de defesa, você de proteção do seu corpo. Muito lindo, faz todo sentido. Então, a internet dela caiu? Tá ruim? A internet dela caiu? Tá ruim? Tá ruim? Gente, vamos esperar só mais um pouquinho aqui. Lembrando, olha só, que já daqui a pouco, no final dessa nossa live, que tá muito legal. Tô muito grata de estar conversando com a Wanda maravilhosa. A internet caiu, bora pedir pra nós começar pra gente de novo. A gente vai ter aqui, ó, sorteio da camisa oficial do nosso Boi Garantido. Mais uma, garantido por toda a vida. A gente vai fazer uma pergunta, bora ver quem vai acertar aí. Vamos esperar aqui ver se ela vai mandar pra gente solicitação. Tenta falar com ela rapidinho. É muito especial pra gente, muito legal que a gente tá conversando com a Wanda. A Wanda maravilhosa, a Wanda tem um conteúdo incrível e atípico que vocês estão vendo. Uma mulher resistente, que luta pela resistência do seu povo. Isso é surreal. E a gente teve conversas com vários parentes aqui, mas a Wanda, vocês percebem que a Wanda é uma personalidade atípica, uma personalidade diferente pela luta que ela carrega de realmente levar a resistência do povo Witoto. Agora, Wanda, eu percebo assim, falando ainda continuando de resistência, eu acho que assim, a sua luz é resistência, de fato, né? Você foi candidata agora na última eleição, maravilhosa, inclusive extremamente bem votada. Diga-se, extremamente bem votada. Quem achou que não, se alguém achou que não, a pessoa se deu muito mal, porque você foi extremamente bem votada. Parabéns, você arrebatou votos de pessoas, candidatos que estão aí há anos no histórico. Nossa,
É muito faculdade. Parabéns, Cunhantã. Você é muito perigosa. Você se meteu nisso e já marcou a história, foi extremamente bem votada. E num projeto muito bonito, né, que é a bancada do Cocá. Fala pra gente um pouco aí, inclusive, de onde que nasceu. Primeiro assim, não, eu vou ser candidata nessa eleição. E também eu quero saber um pouco mais desse projeto. É muito bom pra gente, né? Eu quero saber se de forma geral desse projeto, mas é bom informar as pessoas também. E você, mais uma vez, marcando, né, fazendo parte desse projeto, que é um projeto novo, né, um projeto recente. Conta pra mim aí um pouquinho pra gente, como é que você sentiu, primeiro assim, sendo extremamente bem votada. Como é que foi pra vocês? Me conta. Então, Isa, nossos corpos indígenas sempre ficaram ausentes desses processos democráticos, né? Sim. É muito em 2018, nós elegemos no Brasil a primeira mulher deputada federal. Isso foi muito importante na história dos povos indígenas, porque os povos indígenas sempre foram julgados nesse lugar de incapacidade, sabe? De incapazes de cuidar de si, de promover políticas públicas. E nós, nesse período que nós estamos nos formando e tendo compreensão desses processos, a gente percebe que as nossas ausências nesses espaços também uma precariedade e dentro tudo nessa Tá um pouco ruim a internet dela? a minha internet tá travando aí, tá ruim. Melhorou agora. Melhorou agora. Nossa, a minha internet aqui tá bem ruim. Eu tô no 3G aqui, no 5G ainda. Manaus, toda a internet é assim, mas bora lá, continua. Então, e na pandemia, diante de todo esse descaso do poder público, me acendeu uma chama para a gente pensar essa construção política aqui no Estado. Então, fomos dialogando com outras mulheres, com Joênia Wapichana, né, que é a nossa grande referência, e com outras companheiras, para a gente fazer essa construção política. Enfim, conseguimos consolidar isso junto à Rede Sustentabilidade, que é o partido que eu filiada, que acolheu a nossa candidatura como prioridade aqui no estado do Amazonas, né? Essa região que tem a população indígena, mas que não tem nenhum vereador eleito nessa capital para defender públicas para essa população. Então, a gente está fazendo essa construção política por entender a necessidade de que os nossos corpos precisam ocupar esses espaços de construção de políticas públicas para ver se nós, em nossos territórios, tenhamos dignidade de ter escola, de ter saúde, de ter acesso à água potável, os grandes problemas sociais que nós enfrentamos nesta Amazônia, que é contraditória, né? Que tem a maior floresta, a maior bacia hidrográfica do planeta de água potável, de água, sabe? E nossos povos ainda continuam carentes de todas essas condições de vida básica, né, para qualquer ser humano. Então, nós estamos fazendo essa construção, estamos estudando, e essa expressividade de voto, né, ao qual eu quero oportunizar aqui e agradecer também as pessoas que direcionaram o seu voto a esta mulher, né, esta mulher indígena. É muito importante essa construção, sabe? É necessária. E que bom que a gente conseguiu acender uma chama das pessoas, de pensar esse voto diferente, essa representação diferente também nesses espaços. E eu quero muito que as pessoas olhem para a gente capaz de representá-las nesse espaço de poder, né? Porque a política que a gente defende não é só para a população indígena, porque quando uma mulher indígena luta, ela luta por uma coletividade, por direitos fundamentais para todos. E eu acho que essa construção que a gente tem feito, ela está pautada nesses princípios de vida para todas as pessoas, né? Então, é uma construção muito importante que a gente precisa de todo mundo somar força
em prol dessa pessoa, das pessoas desta Amazônia, dessa biodiversidade que está sobre nossa responsabilidade, porque cada um de nós que vivemos aqui temos uma responsabilidade com esse planeta, com esse estado e, sobretudo, com as pessoas que vivem aqui. Com certeza. E muito importante você relembrar, né, que a gente vive aqui, né, onde a gente tem mais povos indígenas e a gente não tinha essa percepção, por exemplo, de ter uma liderança indígena no poder, né? E eu acho que isso foi um despertar, né? E a expressividade de votos que você teve foi como se fosse uma esperança de que a gente, claro que com certeza terá em breve, né, uma liderança indígena no poder. Inclusive, deixa eu te perguntar logo, curiosidade aqui, mas acho que vai ser curiosidade de outras pessoas. Você não desistiu da carreira política, não, né? Não desistimos, né? Não desistimos. Isso foi só a primeira caminhada importante de a gente entender os processos também. Então, a gente vai fazer uma caminhada para a Câmara Municipal aqui de Manaus, porque a gente precisa aprender esse lugar, aprender esses processos. Então, a gente vai vir para a Câmara de Vereadores no próximo ano e a gente já está fazendo uma discussão importante de diálogo com os territórios, com as cidades, né, aqui, com as comunidades, que a gente quer construir essa caminhada política importante. E como você, a partir desse cenário aí de preparação, por exemplo, para seguir na carreira política, como que você enxerga o movimento político indígena no Amazonas? Tendo em vista que eu acredito que pode ser mais movimentado em outros estados até. Mas como que você enxerga esse movimento político indígena aqui no Amazonas? Nós temos um desafio muito grande indígenas, a gente traçar estratégias importantes para que eleja um representante aqui. Como são muitos povos, né? Ainda não há uma unidade nesse sentido que saia um nome, né? Porque os parentes são cooptados por vários partidos e isso divide muito o voto. Então, está num processo de formação política pelas nossas organizações e isso tem sido um momento muito importante, uma vez que as nossas lideranças perceberam também a capacidade que nós temos, né, a partir dessa expressividade de voto que nós tivemos. Então, nossas lideranças também passam a olhar para esse espaço como um lugar importante a ser construído. Então, a gente está traçando estratégia para que se consolide o nome e que venha forte nas próximas eleições. E bom, assim, que hoje em dia a gente tem as redes sociais para todos os públicos que querem compartilhar seus pensamentos, as suas informações. E eu acho que as redes sociais, inclusive, elas contribuíram muito para isso, né? Para esse novo cenário, inclusive um cenário mais flexível. Mas eu acho que, assim, para os povos indígenas, para quem se sente líder, fala, não, eu acho que devo e posso, como você foi, né? Você foi, não, eu mereço, acho que eu tenho que estar lá, eu tenho uma missão, tenho um propósito de vida e estarei. Então, é muito bom as redes sociais a gente utilizar para isso, para esse momento, né, para compartilhar e tal. Como que você se vê, como você enxerga, por exemplo, a rede social hoje em dia, né, essa aceitação toda, essa flexibilidade, esse lado educacional todo das redes sociais, assim, para com os povos indígenas que buscam esse movimento político, assim? Internet. Tá me ouvindo? Agora eu estou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô vendo muito bem, mas eu tô te ouvindo. Já, agora tô ouvindo e ouvindo. Tá. As redes sociais têm sido uma das principais ferramentas de amplificação de nossas vozes, né? É uma ferramenta democrática que as pessoas têm acesso e a gente tem conseguido, a partir dessas ferramentas, falar muito das coisas que a gente pensa, né? Das nossas ações, todas as nossas atividades. E para a gente é extremamente importante. Aqui no estado do Amazonas, né, na campanha, eu não pude estar nos 62 municípios, mas eu tive voto nos 62 municípios.
E graças a essas ferramentas, né, tanto como o WhatsApp, as redes sociais, eu tive voto nos 62 municípios do estado do Amazonas. Então, isso para mim foi algo muito importante. Muito. Muito, muito, muito. Assim. Foi um fenômeno muito grande. A minha Foi. campanha ela foi realmente educativa e a gente usou essas ferramentas, esse espaço político, para falar sobretudo da história das nossas avós, né? Então, essa ferramenta da internet, ela é muito poderosa quando você sabe utilizar, né? E a gente fez isso e está fazendo uso dessas ferramentas como uma ferramenta política em favor e na defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, para a gente é muito importante. E ter essas parcerias, por exemplo, né? As pessoas que são influentes se disponibilizarem também a compartilhar as suas redes, as pessoas, né? Para fortalecer essa luta indígena é extremamente importante. E quero te agradecer aqui e aquelas pessoas também. Foi garantida aqui, colocando o seu público à disposição dessa escuta. É muito importante, é poderoso a gente fortalecer essas redes em todos os sentidos. Que linda! Gratidão! Muito obrigada. A gente está aqui, né, nessa temporada toda de festival. A gente está aí há quanto tempo para o festival? Uns 40 dias por aí? Não conto, né? Mas enfim, tem uma contagem agressiva que diz praticamente um mês. Então, nesse tempo, as redes sociais que giram em torno do Festival de Parintins, principalmente das agremiações, realmente elas estão um pouco bem mais engajadas. Então, a gente usufrui dessa oportunidade para debater, para levar informação de qualidade para as pessoas que tanto conhecem o nosso festival, quanto não são de fora, por exemplo, e de alguma forma educacional a gente tenta informar essas pessoas. Gente, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter um sorteio de uma camisa oficial do nosso Boi Garantido, viu? Então, quando a gente usufrui dessa oportunidade para conversar com personalidades indígenas, para informar, porque eu acho que é muito bom. E todas as vezes que tem live aqui, eu sempre falo sobre isso, que eu acho que deveria ter nas escolas, nos ensinos públicos ou privados, enfim, deveria ser inserido um pouco mais, né, sobre os povos indígenas, para a criança, desde cedo, começar a aprender sobre as raízes amazônicas, né? Então, deveria ser inserido esse diálogo educacional, deveria ser algo frequente, por exemplo, nas escolas, deveria ser algo que deveria acontecer, né? Infelizmente, não acontece, e assim pode-se dizer que algumas pessoas vão sendo formadas de forma sem muita informação, né? Falando algumas coisas desnecessárias, julgando, né? Então, acho que realmente deveria ser inserido no contexto educacional das escolas um pouco mais sobre a nossa própria vivência, sobre o povo amazônico, tanto o povo da floresta, os povos indígenas, quanto os povos da floresta, quanto também um pouco mais sobre o meio ambiente, mas de uma forma mais amazônica, sabe? Que eu acho que é muito explicado no geral. Isso deveria ser algo nosso, ia ser pro mundo, assim, ia ser surreal, ia ser muito bonito. Falando em educação, também a gente volta ali um pouquinho na infância, pra gente já tá chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, super gostoso, mais uma vez, obrigada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria pra Wanda Cunhantãe? O que você diria pra Wanda criança? Se você pudesse voltar lá atrás, o que você diria? Que a infância dela foi extremamente importante para o que é hoje. As experiências da Wanda como criança foi fundamental para que hoje ela saiba de onde que ela veio, quem que ela é, né? As pessoas que trouxeram ela ao mundo. Certamente a nossa vivência no território até os 10 anos foi a melhor experiência que uma criança pode ter em contato com a terra, com a natureza, com a roça, com o mergulho no rio. E isso faz com que a gente se reconheça e fortaleça os passos hoje, sabendo de onde a gente veio, né? Então, esse é um princípio que essa criança Wanda carrega até hoje como um princípio de vida, né? De não esquecer de onde veio. Que linda! Não esquecer de onde veio. E eu, se fosse você, se eu pudesse voltar... Se eu fosse você, e se eu pudesse voltar atrás, eu sendo você, eu diria, olha, Cunhantã, te prepare que tu vai ser uma grande liderança indígena, você vai lutar pelo seu povo de fato e direito. Eu ainda diria mais isso. Você não falou isso, mas eu diria mais isso. Que você, de fato,
fato é. Você é assim, é um sal na terra. Você é o movimento atípico, você é luz na multidão. Talvez você não tenha tanta essa percepção, mas a gente de fato que te acompanha, que sabe um pouquinho da sua história, te enxerga assim, porque você de fato é. E é muito gratificante estar conversando com você. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Vamos só dar uma pausa aqui para perguntar, para fazer o nosso sorteio agora. Gente, o sorteio da camisa oficial, ó, garantido por toda a vida. Wanda, você não tem noção do valor dessa camisa. Cunhantãe, semana passada deu até aqui uns comentários, né? Ah, eu queria mais gente. A gente vai ter o sorteio agora. Vou fazer uma perguntinha aí. A Wanda vai escolher a pessoa que vai responder a pergunta certa, tá bom? Essa é a camisa oficial que a gente vai sortear agora. Garantido por toda a vida. Tamanho G, que é o tamanho tradicional. Toda linda, gente. Olha só que linda, com vários coraçõezinhos, ó. Já tenho a minha, maravilhosa. Esse é o tamanho tradicional, mas não é um tamanho tão grande não, tá? É G, mas é o tamanho tradicional. Deixa eu fazer a pergunta aqui, e aí as pessoas vão respondendo. Os meninos estão acompanhando aqui quem vai responder certo. Mas a Wanda, caso tenha várias perguntas, ela vai escolher a pessoa. Responsabilidade tua, Piantanho. Bora lá. Gente, olha só, a pergunta para a camisa é: o que significa o grafismo indígena que a Wanda usa? Ela falou aqui o que significa, ela deu um ensinamento por completo que foi lindo, mas em resumo significa algo e é como se fosse o bicho. Bora ver o que significa, valendo. Bora ver quem vai acertar, quem percebeu, quem ouviu. A Wanda explicou muito bem, inclusive, o que significa o grafismo indígena que ela usa. Que é um grafismo. Olha, já responderam aí, ó. Quem foi o primeiro que respondeu? A Laila. A Laila! Muito bem! Laila Zuco! Parabéns, Laila Zuco, a grande vencedora que vai levar para casa aqui, ó. Essa camisa oficial do nosso foi garantida por toda a vida. Foi rápida, Cunhantãe. Escreveu, foi tudo rápido, ela, né? Esperta, ela já estava assim, ligada. Muito bem, outras pessoas responderam com peso, é um grafismo alusivo à tribo, às formigas. Não, esse não. Aí a moça também escreveu aqui a vagina. Não, o detalhe da vagina fica em cima e embaixo. Simboliza o rabo do escorpião em produção, sim. Mas a Laila foi perigosa e rápida e respondeu. E a Laila que leva para casa, né, Wanda? Vai levar. Eu quero aproveitar que tem bastante gente de Quari assistindo aí. Eu quero mandar um beijo para... Tem muita gente de Quari, meu cunhado. Você tem muitos fãs lá em Quari. Tem uns amigos aqui assistindo. Nossa, muito obrigada, Isabel, por todo o carinho. Obrigada a você, Wanda. Que isso, muito obrigada a você. Toda a representação dessa mulher que você é. De parenta, né? Você, como nossa parenta, ocupa um espaço muito importante dentro do garantido. E a gente sempre fala, né, que esses espaços, quando nós estamos, ele é um espaço político, né, de reivindicar esses lugares e amplificar a luta do nosso povo, né? Então, estar no Mari como o Festival de Parintins é para a gente falar sobre essas memórias ancestrais, né? A gente reivindica também um lugar importante para que os corpos indígenas ocupem esses espaços, né? De visibilidade, de reconhecimento, de respeito, em prol da luta indígena. Então, o garantido, assim como o próprio caprichoso, né? Que são representações importantes desse folclore, da nossa cultura potente desse estado, né? Precisa muito que seja um espaço de potencialidade dos corpos indígenas. Então, a gente tem essa construção e fortalecimento também dessa cultura linda, mas, sobretudo, de respeito à cultura dos povos indígenas. Com certeza, a gente usufrui, como eu expliquei aqui, sempre tento explicar para as pessoas que não conhecem muito esse projeto de lives, que a gente usufrui dessa oportunidade de engajamento nas redes sociais para compartilhar um pouco mais de personalidades indígenas, de dar esse espaço, né, que de fato de direito é para quem quiser falar sobre um pouco mais dos povos da Amazônia e também da Amazônia no geral, para compartilhar, inclusive, informação, conhecimento e educação.
né, o máximo, né, que a gente quer, inclusive usufruindo dessa oportunidade, esse espaço, essa visibilidade que eu tenho no particular, que o nosso Boi Garantido também tem no particular, então a gente usufrui disso para realmente dar essa oportunidade de conversa, de bate-papo, e não só dar a oportunidade, mas também se dar a oportunidade, porque eu tenho certeza que a gente também aprende muito, né? Tanto a gente com vocês, e assim é um círculo sem fim de aprendizado, de educação para todo mundo. Wanda, mais uma vez, muito obrigada por ter conversado com a gente. Você é maravilhosa. Eu amei muito te conhecer mais do teu povo. Cunhantã, que história linda que você tem. Que povo lindo que você tem. Eu quero aqui mais uma vez te agradecer, te parabenizar por tanta resistência. Não desista mesmo, eu acho que você tem um caminho incrível para trilhar, para seguir, sabe, ainda nesse meio todo político, porque eu te vejo muito como uma liderança mesmo, como uma mulher empoderada, aguerrida, e a gente está aqui porque você precisar, tanto eu em particular, quanto o nosso Boi Garantido, e toda ferramenta que a gente tiver, que a gente puder contribuir de alguma forma. Conta com a gente, muito obrigada. Nosso povo de Alma Vermelha, nosso povo Parintins, a gente agradece pelo carinho. Muito obrigada mesmo. E mais uma vez, a gente vai te prestigiar, vai ver você brilhando aí nesse percurso todo que a gente sabe que você vai trilhar ainda. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada ao Boi Garantido por esse espaço. E vamos embora que a gente vai estar lá em Parintins também, curtindo toda essa cultura linda do nosso estado. E agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Um abraço para toda a galera vermelha e branca que está acompanhando aí. E sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho. É extremamente importante que vocês compartilhem o que a gente produz também, né? Vai fortalecendo todas essas redes. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos vocês. Maravilhosa. Beijão, Wanda. Gratidão, Cunha. Obrigada. Maravilhosa. Deixa eu tentar salvar aqui. Gente, que incrível que foi conversar com a Wanda. Olha, ela é muito incrível. Como é que sai aqui? É ela que tem que sair? Espera aí, rapidinho, meu povo. Se eu fechar aí, eu acho que vai... Vamos deixar a nossa live salva. Peraí. Gente, que lindo que foi conversar com a Wanda. A gente é sempre extremamente edificante conversar com um parente aqui, com uma personalidade indígena, é muito legal. Eu acho que vale muito a pena para todo mundo que segue o nosso Boi Garantido, que quer tirar alguma dúvida, que quer conhecer um pouco mais de outros povos. Vocês viram, gente, que lindo que é a luta da Wanda pelo seu povo, né? O quanto o povo foi oprimido. E talvez muitas das vezes as pessoas nem sabem, né? E de alguma forma a gente contextualiza isso na Arena do Bumbum Adulto, a gente quer trazer isso de fato para a realidade, para levar para vocês, para que vocês tenham acesso, inclusive, a mais conhecimento de forma educacional, aqui muito lúdica, conversando com personalidades, com parentes. A gente vai ter na semana que vem mais um Serrai. Eu quero falar para vocês que a gente está muito pertinho do Festival de Parintins. Eu acredito que a gente vai ter mais uns 2 convidados aí, mais umas 2 semanas. Vou estar compartilhando com vocês. Eu acredito que o convidado de semana que vem vai ser muito legal. Vocês vão amar, tô super ansiosa. Eu acho que a gente ainda não conversou com nenhum homem. Acredito que vai ser o primeiro. Tomara que dê tudo certo. Vou ficar mantendo vocês informados. E a gente sempre vai estar trazendo sorteio aqui, programação todo dia, divulgando nos stories, tá bom? Muito obrigada, gratidão, meu povo. Obrigada por estarem com a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão.